cuidado. Tudo o que não utilizas acaba atrofiando. É um mecanismo natural da vida. As coisas precisam estar em movimento para que possam se revigorar, se renovar. Assim é com o nosso corpo. Se ele não se movimenta minimamente, determinados órgãos começam a ficar lerdos, lentos, pesados, e isso acaba prejudicando o corpo no todo. O movimento é uma lei básica. Isso vale também para o cérebro. Se o ser humano não tem vida interior que impulsione o cérebro a raciocinar saudavelmente, ele estaciona, ele estagna, ele bitola. E principalmente isso vale para o espírito, para o verdadeiro eu da pessoa. Se o espírito não está em movimento, ele acaba adormecendo. E esse é o problema nos dias atuais. Estamos diante de uma humanidade atrofiada espiritualmente. As pessoas deixaram de trabalhar com a intuição, com o sexto sentido, com a sua vida interior, delegando tudo apenas ao cérebro, ao intelecto, à razão, à mente. E o que ocorreu, o que aconteceu em detrimento disso? Uma unilateralidade. A vida mental foi se acelerando cada vez mais e a vida espiritual foi desacelerada. E hoje se encontra completamente estagnada dentro da maior parte das pessoas. Elas já não sentem nada do seu verdadeiro eu, não ouvem seu verdadeiro eu, mas estão no piloto automático dessa racionalidade programada pelas tendências que constituem o meio externo, que corporificam o meio externo. Então, o ambiente externo do ser humano, nessas últimas décadas e séculos, foi configurado por pessoas restritas espiritualmente, por pessoas estagnadas, pessoas enrijecidas, pessoas onde o espírito literalmente atrofiou. Por isso está tudo tão desequilibrado, conturbado, fora de ordem, fora de sintonia, fora de frequência, fora de harmonia nos dias atuais. Porque nos últimos tempos foram os seres humanos mais bitolados que impuseram a sua vontade, a sua lógica, a sua diretriz, a sua lei, os seus desejos. Ocorreu uma imposição por parte daqueles que têm um espírito atrofiado dentro de si e que estão no piloto automático, que se preocupam apenas com as questões da matéria grosseira, o poder, a influência, as aparências, a ostentação, os prazeres passageiros, a alienação, a bitolação e, pior, a manipulação. Esses poucos que conseguiram se sobressair intelectivamente apenas, mas não espiritualmente, utilizando-se da sua mente bitolada, esses poucos passaram a manipular as coisas, as situações, as informações e os seus semelhantes para assegurarem o seu poder, a sua supremacia, a sua continuação e a sua continuidade nos postos estratégicos da sociedade. Então, ocorreu uma verdadeira inversão. Uma verdadeira inversão. Espiritualmente falando, as pessoas mais bitoladas estão no poder, estão à frente, conduzindo a sociedade. E aquelas pessoas que ainda têm uma vida interior saudável e que vivem no seu canto, procurando se desenvolver interiormente, não se preocupando em conquistar poder, em ostentar, mas sim se preocupam em se desenvolver, essas pessoas ficaram de lado
são vistas como simplórias, como ignorantes muitas vezes, sem ambição, sem iniciativa, mas sem iniciativa na perspectiva desse mundo artificial dos dias atuais, porque a verdadeira iniciativa está no espírito. E a verdadeira iniciativa, ela é singela, ela está relacionada e ligada diretamente ao desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento interior, que não tem nada a ver com a ostentação, a busca pelo poder, a busca pela ostentação, a busca pelo domínio. Então, quem tem uma vida interior e espiritual saudável vive no seu canto, trabalha as questões interiores, não quer dominar seus semelhantes, não quer tirar vantagens às custas deles, não quer impor coisa alguma. Quer apenas partilhar, quando e se possível, experiências espirituais para que outras pessoas também possam ganhar algo com isso. Alguém que busca se desenvolver espiritualmente atua e trabalha nesse sentido, se desenvolvendo a si mesmo, primeiramente, e partilhando um pouco disso com os semelhantes. Mas aquelas pessoas que estão no piloto automático, que desenvolveram apenas essa sua racionalidade bitolada, ou seja, o cabeção, essas pessoas que desenvolveram apenas o cabeção, não pensam assim. Elas querem influência, querem poder, e se preciso manipulam seus semelhantes, passam por cima deles, os destroem, literalmente, que é o que vem ocorrendo nos dias atuais. Então estamos diante de uma humanidade de atrofiados, de pessoas atrofiadas que deixaram o espírito atrofiar. Tudo o que o ser humano não utiliza acaba atrofiando. Se ele não faz um uso correto do seu corpo, determinados órgãos ou membros vão atrofiando. Se o ser humano não faz um uso correto do seu raciocínio, fornecendo sentimentos intuitivos para que o raciocínio atue apenas como um instrumento, ele acaba sendo direcionado para o lado errado e atrofia na perspectiva espiritual de ser um instrumento do espírito. Deixa de ser um instrumento do espírito e se torna algo independente do espírito, o sufocando e soterrando consequentemente, porque as trevas atuando sobre a mente, utilizando-a como instrumento, acabam colocando a vida espiritual e a vida interior de lado, anulando-a. E o espírito precisa governar tudo, precisa gerenciar, precisa governar a alma, o cerebelo, o cérebro frontal, para que o ser humano possa atuar no todo, corpo, mente, alma e espírito. Mas se o espírito adormece, se o espírito não se manifesta mais, ele acaba atrofiando com o passar do tempo. E nada dele pode ser ouvido, pode ser sentido, pode ser percebido, pode ser identificado. Abdrushim falou disso em sua obra Na Luz da Verdade, citando exemplos da natureza. Disse ele que existem peixes que não conseguem, peixes que a bexiga natatória se atrofiou porque se mantiveram nas profundezas das águas por causa das correntezas, pássaros que desaprenderam a voar, como os pinguins, os avestruzes e outros, porque não exercitaram as suas asas. E daí o autor da obra Na Luz da Verdade disse que tudo que não é trabalhado pelo ser humano acaba enrijecendo, acaba atrofiando. E os seres humanos hoje estão enrijecidos, estão atrofiados espiritualmente, porque não trabalharam o seu espírito. É a lei da adaptação
que vai fazendo com que as coisas se desenvolvam de um determinado modo, ou enrijeçam e por fim atrofiem. Então tudo que não é trabalhado acaba atrofiando. E o espírito está atrofiado dentro da maior parte das pessoas. E elas atuam apenas no piloto automático desse raciocínio programado pelo ambiente externo, pelas ideologias, pelos dogmas, pelas depravações. Ou seja, os seres humanos atuam apenas segundo a perspectiva do cabeção, que é configurado pelos interesses daqueles que gerenciam a matrix terrena nos dias atuais. E quem não tem o espírito desperto, ele não é autônomo, não é livre, ele não enxerga as coisas com os próprios olhos e acaba sendo manipulado, seja por esquerdistas, por direitistas, por religiosos, por ateus, por cientistas dogmáticos, por fanáticos religiosos, ou seja, inúmeras pessoas estão aí tirando vantagens de seus semelhantes, porque eles não pensam por si, porque têm um espírito enrijecido, um espírito atrofiado. E os próprios gerenciadores dessa matrix terrena também são pessoas restritas, bitoladas, enrijecidas espiritualmente, atrofiadas espiritualmente. Então estamos diante de uma geração de pessoas que literalmente excluiu a vida espiritual, em sua maioria esmagadora. E a humanidade está nas mãos de seres que não pensam no próximo, que não pensam na vida espiritual, no desenvolvimento interior, no enobrecimento do espírito. A humanidade está nas mãos de governantes, de manipuladores, de influenciadores que pensam apenas na perspectiva da matéria grosseira e não na perspectiva espiritual, que contempla a vida no todo, porque a vida hoje está muito unilateral. Esse domínio do cabeção conduziu as coisas apenas para a matéria grosseira. E onde um desequilíbrio se estabelece, a parte não trabalhada atrofia e enrijece cada vez mais. E com isso as pessoas perdem a visão do todo. Por que a maior parte das pessoas não consegue entender as questões espirituais? Porque o essencial para entender isso está enrijecido. Somente se compreende as questões espirituais com o espírito, não com o corpo, não com o cabeção, não com os meros pensamentos e a mera racionalidade terrena. É preciso ter uma intuição ativa dentro de si, é preciso ter um espírito em movimento para compreender as questões espirituais de fato, que não tem nada a ver com a intelectualidade grosseira, da matéria grosseira produzida apenas pelo intelecto. Não que o intelecto não deva ser utilizado, por favor, mas ele precisa ser um instrumento do espírito. A intuição precisa brotar de dentro para fora, atravessando as cavidades da alma, chegando ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal. Então, sim, o cérebro desempenha um trabalho correto como um instrumento para a verbalização da vontade do espírito, produzindo os pensamentos no fim da linha, depois que a intuição atravessa todas as cavidades que envolvem o núcleo do ser humano. Mas se o espírito adormece e atrofia, nada surge de dentro, mas apenas do raciocínio. E o raciocínio, sendo manipulado pelas pessoas que dominam o ambiente externo, se torna presa fácil dos manipuladores. E é justamente o que podemos
observar nos dias atuais nos inúmeros segmentos. Na esquerda é assim, na direita é assim, na ciência é assim, nas religiões é assim, entre os ateus é assim, entre os dogmáticos é assim, entre os libertinos e depravados é assim. Os inúmeros segmentos da sociedade são hoje dominados por seres limitados espiritualmente, seres atrofiados espiritualmente. Então não seja dominado, não seja influenciado, não seja controlado por seres atrofiados espiritualmente. Por mais que externamente eles aparentem pompa, poder, inteligência, influência, por mais que ostentem, por mais que disponham de riquezas, de glória, por mais que disponham de meios possíveis de formar, né, uma sociedade segundo os seus interesses com uma aparência externa glamurosa. Não se deixe enganar pelas aparências externas. Não se deixe enganar por nada disso. Ouça simplesmente a sua intuição, vibre e esteja alerta para identificar quem é quem. Quem é quem? Abra os seus olhos e enxergue espiritualmente, porque somente assim você conseguirá separar as coisas e você poderá ser livre, não sendo manipulado por fulano, beltrano ou cicrano, porque existe hoje uma guerra entre os diferentes influenciadores. Todos eles chamam seus opositores de seres do mal, de seres aproveitadores, exploradores, mas no fundo, todos esses seres manipuladores que hoje gerenciam a sociedade estão contra a ordem natural do cosmos, que exige do ser humano apenas uma coisa: abertura interior para compreender os recados e as mensagens da vida. E esse é um trabalho individual que o ser humano promove dentro de si, no silêncio interior, se sintonizando corretamente para atuar em harmonia com as leis espirituais, com o cosmos, com a vontade do Criador. Então busque identificar isso dentro de você. E cuidado com os manipuladores de todos os lados, porque são seres espiritualmente atrofiados que querem te transformar num mero número para aumentar o seu poder. Abra os olhos e tome cuidado, né? E mantenha o seu espírito alerta, porque do contrário ele atrofia. Tudo o que o ser humano não utiliza corretamente acaba atrofiando. Não apenas órgãos e membros corporais, mas acima de tudo o espírito. A humanidade nesses últimos séculos e milênios negligenciou o espírito. Por isso ele adormeceu e está atrofiado dentro da maioria esmagadora da humanidade. E é preciso despertar o espírito antes que seja tarde demais. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!